Olá, eu sou Fábio de Carvalho Vieira, colaborador da Saving Cloud. Hoje nós somos o maior parceiro da Virtuoso na América Latina. A Virtuoso é uma solução de cloud escalável. O objetivo desse vídeo é trazer para vocês as principais características do nosso cloud em Galera Cluster. A instalação simples em alguns cliques, depois eu vou mostrar para vocês como é simples vocês subirem um Galera Cluster dentro da nossa plataforma. Nós temos ambientes com IPv4 e IPv6 públicos, alto cluster e fácil replicação do banco de dados, rede privada de 10 gigabits por segundo, ou seja, hoje toda a nossa rede está baseada em 10 gigabits por fibra ótica. Então, quando você for subir as instâncias, por exemplo, de balancer, aplicação, banco de dados, storage, a comunicação entre eles ocorre muito rapidamente por 10 gigabits por segundo. Então, quando você vai separar as camadas ali, aplicação se comunicando com banco, 10 gigabits, aplicação com storage, 10 gigabits, banco de dados com um storage de backup, 10 gigabits. Então, tudo isso permite com que você não tenha gargalos de comunicação entre as instâncias e de rede. Disponível a opção com Proxy SQL como gestor de tráfego de conexões, é um Balancer SQL Server, servidores com alto desempenho de processamento e disco. Ambientes escaláveis, permitindo ter picos de acesso sem degradação. Eu vou mostrar para vocês, assim, principalmente quem utiliza ali aplicação e banco de dados escalável, algumas coisas que podem ser interessantes para você e para o seu negócio. Modelo de uso sob demanda, gerando economia. Eu também vou mostrar mais abaixo como funciona a nossa precificação e nosso billing. Um suporte diferenciado para configurar, implementar, migrar, tunear, ou seja, todo o apoio que a sua empresa precisa para configuração do ambiente e otimização dele. Nós temos um time interno de arquitetos que podem te ajudar sem custos configurar esses ambientes, te ajudar a otimizar e fazer com que você configure da melhor forma possível a sua solução dentro da nossa infraestrutura. Trial de 14 dias sem custos, então, e tudo isso que eu estou falando aqui, você pode comprovar fazendo um teste de 14 dias sem custos, nem compromisso. Isso é muito legal, porque você pode realmente ver na prática isso que eu estou falando para vocês. Dentro do nosso painel de controle, é óbvio que você tem ali diversas possibilidades. O meu foco nessa apresentação é mostrar o Galera Cluster, mas você pode subir ali uma camada de balancer, uma aplicação em diversas linguagens, diversos bancos de dados, storage, cache, NoSQL, ou simplesmente um Linux ou Windows puro. Mas o foco aqui da nossa apresentação é o Galera Cluster. Então, quando vocês forem criar um ambiente, se é que vocês utilizam a nossa plataforma, perceba que, basicamente, apertando o botão, você consegue subir um cluster em MariaDB, né, que seria o Galera Cluster ali, multimaster, né, que nós chamamos ali. Então, quando vocês selecionarem o MariaDB, e ali nós temos diversas versões que você pode escolher a versão que você deseja, tem uma opção chamada Auto Cluster, que é essa que eu estou mostrando aí na tela para você. Essa opção de Auto Cluster, quando você marca ela, ela permite criar os ambientes com 3 escopos diferentes: Master Master, Master Slave e Galera Cluster. No caso do Galera Cluster, que é o foco dessa apresentação, ele vai montar um desenho mais ou menos como esse que está aí na tela, né? Então, basicamente ali você tem 1 ou 2 balancers, que no caso nós utilizamos o Proxy SQL. Para quem não conhece, pode depois acessar e ver como funciona. É um balanceamento bem interessante, focado principalmente em MariaDB e MySQL. Então ele vai intermediar essas conexões e vai conseguir entregar ali leitura, escrita e fazer diversos balanceamentos interessantes para você ter a melhor performance do seu banco de dados. Então, quando você sobe e cria um ambiente assim, no caso do Galera Cluster, ele praticamente sobe para você no mínimo 3 instâncias de banco de dados, todas elas como primárias, e também o load balance, que na verdade é opcional, tá? Você pode marcar ou não marcar a opção de adicionar um Proxy SQL. Então, se você adicionar o Proxy SQL, já vem completamente configurado com as principais regras de roteamento ali, de regras ali de carries, né? Então, ele pode intermediar de uma forma mais profissional ali, escrita, leitura, e ir direcionando para o seu cluster de MariaDB, no caso, o Galera Cluster ali. Então, ele vai dividindo ali as requisições. Isso vai te entregar uma maior performance, maior escalabilidade, nesse caso aí, horizontal. Então, perceba como é simples. Basicamente, você, apertando o botão, consegue subir um ambiente em Galera Cluster que é bem robusto. Hoje, a Virtuoso Internacional já criou
e disponibiliza esses ambientes pré-configurados, onde você só apertando o botão já consegue subir uma instância com tudo configurado. Esse é mais ou menos o escopo ali do desenho, e nessa tela que eu mostro ali que você pode ou não selecionar o Proxy SQL, né? Nós mostramos ali, você pode colocar ele on ou off, caso seja interessante. Então, quando você coloca o Proxy SQL junto, ele praticamente sobe uma camada onde você pode utilizar na sua aplicação. Então, com o Proxy SQL estando na linha de frente, quando você vai conectar a sua aplicação ao banco, você tem que bater no Balancer. Então, você bate no IP privado do Balancer ou no host que é enviado para você no momento da criação, e automaticamente ele vai fazer toda essa intermediação de queries entre a camada de aplicação, as chamadas no caso, e o banco de dados. Então, ele tem inteligência de saber se a instância está ativa, né? Então, vamos supor que você colocou lá no Galera Cluster, tem 3 ambientes de banco de dados. Vamos supor que um deles caiu, por algum motivo ali, deu algum probleminha, você continua com 2 rodando ali, o Balancer já identifica isso, já tira esse servidor de Galera Cluster ali dentro do pool deles de banco de dados e continua assinando somente aos que estiverem disponíveis, né? Quando você sobe um cluster em Galera Cluster dentro da nossa plataforma, ele automaticamente já assina todas as instâncias em hardwares diferentes, tá? Essa inteligência já está implementada na nossa estrutura. Então vamos supor que você subiu ali um Galera Cluster com 2 Proxy SQL e 3 instâncias de banco de dados. O que vai acontecer? O Load Balancer 1 e o Banco 1 vão ficar em um hardware, o Load Balancer 2 com o Banco 2 vai ficar num outro hardware e o Banco 3 vai ficar num terceiro hardware. Então ele distribui de forma separada todas essas instâncias aí para que você não caia na dependência de estar com um hardware, né? Então é óbvio, se você utiliza um cluster, é justamente para que você tenha garantia de alta disponibilidade, por isso que faz sentido a gente assinar sempre um hardware diferente as instâncias aí. E isso já vem por padrão na nossa plataforma. Depois nós temos a questão da precificação. Hoje nós temos tecnologia de precificação. Não é o que o nosso preço é mais baixo. A questão é que quando você contrata um cloud hoje de mercado, por exemplo, um cloud, um VPS, um servidor dedicado, você contrata um limite, né? Um limite de vCPUs, memória, disco. Então você paga por isso, independente se você vai usar ou não. E isso é o que normalmente acontece. Você, de repente, na camada de aplicação ou banco ali, você acaba utilizando em horário comercial, de repente você tem um uso maior, chega no final de semana, feriado, madrugada, o seu uso naturalmente cai. E você vai continuar pagando do mesmo jeito, seu servidor vai continuar ligado ali, você já está pagando por esses recursos, mesmo sem utilizar. No conceito da Saving Cloud, o billing, a cobrança, você paga pelo que você usa. Então, isso faz você economizar muito mais, ou seja, você vai determinar um mínimo e um máximo de recursos para cada instância, e dentro desse mínimo e máximo a cobrança vai começar a gerar de acordo com o que você utiliza. Quando você precisa do recurso físico, do recurso computacional, você tem ele até o limite que você impor. Então, precisa do recurso, você vai ter lá o CPU e memória disponível para você usar quando precisa, e você vai pagar por isso naquela hora o que você utilizou. Mas quando você baixa o seu uso cai, então você não vai utilizar o recurso e não vai pagar. Então, quando você precisa do recurso computacional, você tem e paga. Quando você não precisa, você não usa e não paga. Esse é o segredo da nossa economia. Isso vai fazer com que a sua conta fique muito mais interessante aí, porque você vai acabar usando menos recursos computacionais e, consequentemente, menos recursos computacionais, menos custos financeiros. Hoje também todos os nossos ambientes, nós fazemos snapshot full diário com retenção de 7 dias. Todos os ambientes têm isso, é feito toda madrugada e é guardado no storage com essa retenção. E esse snapshot, ele não tem custos para os clientes, é totalmente grátis. Nós fazemos isso é uma garantia sua, uma garantia para o seu negócio, uma garantia para nós também, por qualquer eventual problema que venha acontecer que realmente necessite ali um snapshot
diário. Isso não evita, é óbvio, de você ter um storage de backup. Hoje nós vendemos também espaços de armazenamento de backup, é um custo bem acessível, e esse storage de backup ele é uma estrutura que fica separada, é óbvio, a estrutura em produção, então você não vai ter alguma possibilidade de cair justamente no mesmo servidor que o banco, por exemplo, isso não vai acontecer, então ele fica num ambiente completamente separado, onde você consegue inclusive mapear a unidade de rede dentro do seu servidor de banco, o servidor de aplicação é super simples, só apertando o botão você consegue mapear o storage com o seu servidor e sua instância de banco de dados e aplicação. Lembrando que a comunicação entre eles é de 10 gigabits por segundo, então é muito rápido para fazer backup, você não vai ter gargalo ali de rede no momento que você estiver fazendo um possível backup. Isso se torna muito interessante ali para o seu negócio, você ter também essa disponibilidade desse recurso de backup. Nós temos diversos vídeos para quem é DBA e quem utiliza ali banco de dados com a gente, nós temos especialistas e inclusive muitas pessoas que recomendam, muitos DBAs, né, e especialistas que não estão na nossa empresa recomendam a Saving Cloud, utilizam. Fizemos vários webinars, meetups aí com especialistas da área, eles comprovam que realmente nós somos um fornecedor confiável para quem utiliza banco de dados, aplicação ou qualquer ambiente de missão crítica que você venha necessitar, ok? Espero que possamos ser parceiros em breve, que você possa vir a testar a Saving Cloud como seu possível parceiro de negócio na nuvem. Obrigado e até a próxima.